Olá e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal da DankyCode do YouTube. Olha só, o vídeo de hoje, e primeiramente não se enganem só porque minha namorada tá aqui, tá? Porque das outras vezes que ela veio era videozinho mais brincadeira, onde a gente fazia gameplay, mas não, hoje ela tá aqui, ela veio como convidada, enfim, até por causa que ela gosta de jogar, de desenvolvimento de jogos, mas não entende, então ela também tá aqui como vocês para aprender. E a ideia principal desse vídeo, galera, a gente já vai fazer uma transição para a tela do meu computador, é utilizar um protótipo que eu tenho em 3D, que é mais avançado, e mostrar para você, de uma forma geral, como funciona qualquer tipo de jogo. Mesmo o jogo que eu vou te mostrar que é um pouco mais avançado, em 3D, eu vou fazer uma comparação com 2D e você vai perceber que existem os mesmos componentes. Então vai ser uma aula completa, eu vou demonstrar já aqui um projeto, a gente vai mexer um pouco com o código e eu espero que você se divirta. Então sem mais delongas, vamos pro vídeo. Bom pessoal, então vamos lá. Eu tô aqui com um projeto aberto e só para deixar claro, tá? Quem é meu aluno sabe, eu tô utilizando o Unity como exemplo, mas eu trabalho com diversas game engines, tá? Eu trabalho com Unreal, Unity, Godot, GameMaker, além de criar minha própria game engine com Java, C++. Vou utilizar o Unity aqui porque é um projeto que já tem no curso, inclusive quem é aluno tá no módulo de First Person Shooter avançado, tá? E eu vou começar explorando alguns pontos bem bacanas aqui para você entender que se você está em desenvolvimento de jogos em 2D, o 3D, apesar de assustar um pouco, parecer que, poxa, jogo 2D geralmente, né, só anda para duas direções. A gente tem o eixo X e o eixo Y. Então, muito bem. Vamos começar entendendo as posições no mundo 3D. Eu vou executar esse jogo aqui, eu vou dar um Maximize On Play aqui no Unity. Vamos vir aqui. E olha só o que a gente tem aqui. Isso daqui é um mundo em 3D, como a gente pode ver. Eu tenho a rotação da câmera. Tá? E é importante entender que isso daqui é um first person shooter, ou um first person game. O que isso quer dizer? Que a minha câmera é o jogador. Né? Isso daí, Lu, tu que tá dizendo aqui, tu consegue entender isso? Tu como leiga, fica claro pra ti isso? Fica. Por causa que a câmera é o jogador. A gente tá segurando o item dele aqui, que no caso é uma arma, e a gente consegue, no caso, fazer o tiro aqui. Não sei se dá pra ver muito bem, porque a gente tá trabalhando nas partículas. Mas então, olha só. Eu vou começar a andar aqui com o meu jogador e eu vou dizer exatamente a direção que eu estou andando num eixo tridimensional. Então a gente vai para frente, geralmente esse daqui é o eixo Z, tá? Agora eu vou para o lado, geralmente a gente chama isso de eixo X. E agora para cima, geralmente quando pula, é o eixo Y. Claro que isso pode variar de acordo com a posição que está no mundo, mas isso vocês têm que entender que é a principal diferença de um jogo 2D para 3D. Enquanto 2D a gente só conseguiria fazer isso daqui, né, que também tem o fake 3D, que é isso. No 3D tem a possibilidade de eu andar pelo mundo, meio independente da direção, X, Y e Z. Para vocês entenderem melhor, o Unity, como ele tem um editor muito poderoso, eu consigo rotacionar a minha câmera aqui. A gente tem aqui o eixo Y, X, Z, enfim, a gente consegue mexer aqui e ver todas as direções que a gente tem. Isso aqui é uma ferramenta do Unity basicamente para rotacionar e a gente editar melhor o mapa. Se eu segurar o Alt e começar a navegar aqui pelo mapa, também o Unity permite aqui no modo de edição que eu comece a andar, tá? Então, por exemplo aqui, como eu estou utilizando o Unity, o vetor do Unity, a posição dele, permite aqui, deixa eu só tirar aqui o meu preview que eu estava utilizando ali o timeline. A posição que a gente tem aqui, que é o vetor, a gente percebe aqui o X, Y e Z. Além de eu poder ficar... A camisa da Dunk. Ninguém notou. Vamos lá, eu vou fazer um corte depois. Né? Vai nada. Então aqui a gente tem no Transform, que no caso é o componente do Unity que trabalha com a posição, a gente também tem outras propriedades muito importantes aqui. A gente tem o X, Y, Z, que é onde ele está no mundo, né, a posição dele no mundo. A gente também tem a rotação, que tem também no X, Y e Z. Enquanto num jogo em 2D a gente só conseguiria rotacionar para um lado, e agora eu vou pegar um objeto do mapa qualquer aqui para vocês entenderem, vamos nessa cama, por exemplo aqui, deixa eu aumentar um pouquinho. A princípio era para ser, mas enfim, é um modelo pronto que eu estou usando. Vamos colocar ela bem para cima aqui. Eu vou fazer o seguinte, deixa eu tirar um pouco o zoom. Vamos aqui. Então olha só esse exemplo que bacana. Se eu for rotacionar esse meu objeto aqui, a gente tem aqui a posição dela também no mundo, né? Aqui, X, Y e Z, e a rotação X, Y e Z. Rotação em jogos em 2D, a gente só consegue, pelo menos, em um eixo, né? A gente consegue só em uma direção. Como a gente está no mundo tridimensional, permite que a gente consiga em mais dois eixos, que seria o X e o Y. Então, por exemplo, se eu colocar para rotacionar em 90 no X, percebam que ela rotacionou aqui. Eu vou colocar em 0 novamente. Se eu agora colocar no Y,
90 para aquela direção. Se eu colocar no Z, a gente consegue rotacionar aqui. Então vocês percebem que, apesar de um jogo 2D ter menos propriedades em questão de direção, rotação, segue o mesmo princípio, só por causa que no 3D a gente adiciona algumas propriedades a mais. Isso que é o principal que vocês têm que entender. Por causa que muita gente hoje, inclusive alunos, eu vejo desenvolvendo muitos jogos em 2D e aí eu pergunto, mas por que não vai pro 3D? Geralmente fica por causa que fica com medo de fazer essa transição. E não é difícil, tá? Então, essa questão da posição era uma das principais coisas que eu queria explorar com você. Uma cama. Tem outra coisa também que eu queria ver, que no caso aqui do Unity é mais fácil a gente ver, até por causa que é visual o negócio aqui. Mas a gente tem objetos, também jogo em 2D e 3D. Na programação, de forma geral, quando a gente está trabalhando com orientação a objetos, o próprio nome já diz, é objetos. Mas em games a gente consegue ver isso de uma forma mais clara, tá? Então aqui no caso, esse meu FPS Controller, que é o meu jogador, deixa eu dar um Alt aqui, rotacionar em volta dele para a câmera voltar. Meu Deus. Né? Então a gente tem aqui alguns componentes. A gente tem o script dele, que tem diversas propriedades, inclusive isso daqui é próprio do Unity, para facilitar aqui, é meio que um template pronto que tem. Então, todo jogo, independente se é 2D ou 3D, a gente nota algo em comum, que são os objetos. E dentro de cada objeto a gente tem propriedades. Ou no caso aqui o que eu estou mostrando são os componentes do Unity. Tá? E se vocês forem fazer algum jogo em 2D ou 3D e utilizando o Unity mesmo, tá? Vocês vão ver que segue o mesmo princípio. Novamente, só tem algumas propriedades a mais. Isso é muito importante vocês verem. Algo também que não poderia faltar nesse vídeo e que eu tenho que explorar é a colisão. Colisão nos jogos é tudo. Em qualquer tipo de jogo. Desde o primeiro jogo que teve do Atari até um jogo em 3D avançado, a gente trabalha com colisões. Seja colisão. Uma colisão é basicamente se eu... Por exemplo, vamos pegar aqui, vamos executar o jogo. Nossa, mais um play aqui. Eu vou dar um tiro só para vocês verem que e vai criar um objeto. Então, por exemplo, aqui, se eu for apontar para a parede e atirar, vocês percebem que saiu bem rapidinho aqui uma bullet, meio que uma partícula. Consegue ver, né? Sim. Uma faísca. É, uma faísca. A gente está trabalhando na bullet nesse game aqui, que é basicamente o tiro. Então, o que acontece? Quando ela bate na parede, ela é destruída. Isso daqui a gente programou para acontecer. Isso é um evento que tem, Lu. Tá. Isso é colisão. Então, só para vocês entenderem, isso daqui é colisão também. O player com o mundo, a gente consegue ver que ele está colidindo. Tudo isso é feito através de script. Se a gente for dar uma olhada rápida... O que foi? Não tá colidindo com o mundo, ele tá colidindo com a parede. Mas faz parte da parede. Então, por exemplo aqui, se eu for no meu script de movimento, que foi criado também, a gente já fez isso em aula, vocês vão perceber algumas propriedades. Deixa eu abrir aqui o meu Visual Studio Code, que é o que eu estou utilizando agora. Deixa eu dar um zoom para vocês verem melhor. Então, basicamente, quando eu falei de objetos, em qualquer tipo de jogo, em 2D ou 3D, a gente cria objetos ou a gente deleta os objetos. Quando a gente cria um objeto é quando a gente, por exemplo, pressionou o botão aqui, que no caso seria o Fire 1, e aí a gente está instanciando a bullet. Tá? E aí depois, agora muito importante, a gente tem o código de colisão. Por exemplo aqui, se eu for pegar o meu prefab, que é um objeto da bullet, eu vou abrir ela aqui, bullet move, edit script. O único script que ela tem, além de ficar atualizando a posição para ela ir para frente com base na direção do jogador, tá aqui o método que quando detecta a colisão... Opa! O que eu fiz aqui? Bom, vamos voltar. Quando detecta a colisão, na verdade que eu nem estou validando se é com parede ou não, isso daqui a gente vai fazer também, ela já é destruída. Então, esse método aqui é basicamente destruir a bullet. O que é muito bacana, por causa que a gente tem total controle no código do nosso jogo e tudo que a gente está fazendo. Beleza? Então, basicamente é isso. Isso daqui foi uma pegada diferente que eu decidi fazer no vídeo, realmente para vocês entenderem, se você está iniciando com desenvolvimento de jogos, esse jogo que eu estou fazendo, esse protótipo que eu tenho pronto, não levou nenhuma hora para eu fazer, ele levou bem menos. Então, realmente assim, hoje, com todas as engines que tem disponível, as tecnologias, e com o nosso curso, que hoje é uma febre no Brasil, mais de 40 mil alunos, você tem tudo que precisa para começar a criar jogo, seja em 2D ou 3D, não tem segredo. Basta seguir meio que uma receita de bolo, você entender o que está acontecendo e você desenvolve o que você quiser. Na verdade, galera, o que facilita muito hoje o desenvolvimento de jogos é que existem assets, que no caso eu estou usando. Por exemplo, aqui, essa casa que vocês estão vendo. Assim.
Exato, são coisas prontas que existem hoje, que são assets. O Unity é muito poderoso, que existe a Asset Store do Unity, que facilita um pouco o desenvolvimento. Mas a mecânica principal do jogo, o coração do negócio, que é a movimentação e tudo isso, vocês podem... vocês conseguem... Continua. A mecânica principal, vocês têm total controle de como vocês querem fazer, né? Apesar de eu ter importado alguns assets prontos, como as paredes, porta, enfim... Tudo isso daí vocês têm controle do que vocês querem que o jogo faça. E se você quiser criar do zero também esses assets que vocês estão vendo, tem o nosso módulo de Blender, que é a modelagem 3D. Tá bom? Então é isso. Eu dei uma explorada rápida, um vídeo um pouco mais descontraído, mas dessa vez eu realmente coloquei a mão na massa, mostrei um protótipo. Espero que vocês tenham gostado, eu trouxe a Lu como convidada. E é isso aí, eu vou colocar os links aqui do curso na descrição para quem não conhece. E para quem conhece, quer ver esse projeto aqui, tá no módulo de First Person Shooter avançado dentro do curso de games. Só pesquisar lá na EAD, tá bom? Espero que tenham gostado, um forte abraço e a gente se vê na próxima. Forte abraço.